Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje, para falarmos de bioacabamentos têxteis, estão comigo Pedro Magalhães, da Tintex, e Joaquim Morgado, da Ervital. Ora, muito bem, sejam muito bem-vindos. Olá, Pedro. Olá, Joaquim. Olá. Em primeiro lugar, a primeira pergunta, muito simples, se calhar para o Pedro, o que são bioacabamentos? Acho que faz todo sentido, não é? Tendo em conta a temática do podcast. Assim, resumidamente, são acabamentos têxteis pela via biológica, ou seja, de forma mais perceptível até, quando pensamos na utilização de enzimas, de biopolímeros, de aromas, óleos essenciais, tudo isso pode ser considerado um bioacabamento. Tudo pode ser. Ok. Aqui a grande questão é que bioacabamentos existem, porque o nosso objetivo nas conversas fora de moda é sempre tornar mais acessível esta informação bastante críptica para o público em geral, neste caso os consumidores. Quando falamos de bioacabamentos, é necessário, se calhar, talvez esclarecer que para considerar uma peça de roupa devidamente terminada e finalizada, pronta a etiquetar e a entregar num ponto de venda, essa peça de roupa precisa eventualmente de um fixador para que a cor ou a estampa não se perca rapidamente, aumentar a sua resistência, etc. Esses acabamentos normalmente são químicos, não é? Estamos a falar de fixadores químicos. Quem alguma vez se terá aventurado a fazer tie-dye em casa sabe que o sal e o vinagre são importantíssimos neste processo, por exemplo, mas quando falamos de bioacabamentos a uma escala industrial, acho que neste caso tu melhor do que ninguém saberás explicar, quais são as aplicações práticas desses polímeros, por exemplo, de origem vegetal, etc., e como é que nós podemos percepcionar ou não se os acabamentos são de origem vegetal ou facilmente compostável? Assim, acho que esse resumo foi muito pertinente. Acho que, pronto, quando estamos dentro da indústria acaba por passar-nos um bocado ao lado, e eu acho que é importante também passarmos essa mensagem. Eu, quando estou a falar de acabamentos, estamos a falar de todos esses processos após o tingimento, caso seja necessário, mas após a preparação da malha, e que garantem uma qualidade superior, ou seja, uma estabilidade dimensional, mas também aquilo que são características de performance, ou seja, quando todos nós usamos aquelas t-shirts de corrida, não é, que têm um fast drying, o anti-odor, o antibacteriano, o antimicrobiano, são coisas que são dadas então na fase de acabamento. Essa é uma das partes que então neste momento também é focado o bioacabamento, ou seja, muitas vezes essas características são dadas por polímeros sintéticos. A sua origem mais tradicional é então de petróleo, e nós procuramos alternativas naquilo que são os biopolímeros, mas às vezes até a própria natureza tem essas características, não querendo saltar já etapas, mas nós já tivemos projetos, e até aqui com a Ervital, que depois também entrará aqui na conversa, em que as próprias características podem ser dadas por extratos, pelas plantas que estão à nossa volta, e podem ser dadas, ou seja, podemos ir à parte, digamos, até mais complexa, que se calhar é a parte destes biopolímeros, mas às vezes até naquilo que são os próprios compostos que já existem na natureza, podem dar essas características. Só em termos daquilo que são os bioacabamentos, até a parte que se calhar não é tão diretamente associada, mas quem está na têxtil sabe, que já é trabalhada há muito tempo, são as próprias enzimas. As enzimas são utilizadas há muitos anos, e quando nós olhamos até para as nossas t-shirts, e quando vemos aquela questão do borboto, o próprio tratamento enzimático é algo que já é utilizado em larga escala, já é um bioacabamento, e garante então a qualidade do produto final, da peça, a não formulação desse borboto. Podia estar aqui a falar de muitos bioacabamentos, mas acho que começarmos aqui sim, é mais fácil a conversa. Sim. Fazer um apanhado geral. Joaquim, em que medida é que é possível trabalhar com a indústria, ajudando a indústria a melhorar, atendendo a que deseja ser sempre apresentado como agricultor, aqui um conhecedor das plantas e do reino vegetal,
é se calhar um homem que observa primeiro a natureza e depois tenta encontrar uma forma de a transportar para este ambiente mais industrial? Sim, também está bem apresentada a situação. De facto, nós temos a matéria-prima e depois tentamos que, no caso da indústria, possamos fazer também o uso dessa matéria-prima. As plantas é histórica a utilização das plantas também como tingimentos. Eu não vou entrar nessa área porque o Pedro é que é o especialista. Eu de facto sou mesmo, e aquilo que gosto de ser é agricultor, obter as plantas, observá-las e depois, digamos que podermos usá-las para outros fins que não parecem tão óbvios, não é? Portanto, eu recordo-me que na área têxtil as pessoas sabem que as plantas são usadas desde a antiguidade, mas nem sempre, e felizmente o conhecimento, a investigação permite-nos usá-las melhor agora. Portanto, no fundo é um bocadinho reunir aqui as duas partes. E tentar harmonizar assim o conhecimento de um lado para o outro e Sim. estabelecer essa ponte. Esta necessidade de começar a trabalhar cada vez de forma mais aprofundada o que são os bioacabamentos dentro da indústria têxtil é uma necessidade que advém de uma série de exigências, não só do ponto de vista legal, mas também dos consumidores que procuram hoje tipos de produto muito mais interessantes, com um fim de vida ou até mesmo uma vida muito mais amigos da nossa pele, amigos da nossa forma de estar na vida. Como é que se harmoniza, porque acho que aqui a grande palavra deste episódio há de ser a harmonia, como é que se harmoniza o conhecimento com o desenvolvimento tecnológico? Acho que esta pergunta é mais para o Pedro. É um desafio grande. Eu acho que tem muito a ver inicialmente com a maneira como fazemos as coisas, e falando do caso da Tintex, acho que culturalmente sempre tentamos, obviamente começando por aquilo que são as normas têxteis que existem, guiarmos-nos por essas normas têxteis, mas depois de certa forma termos um bocado de consciência societal de que por muito que estamos a obedecer àquilo que são as regulações, àquilo que são as normas, de sentirmos que podíamos fazer um bocadinho mais. E o fazer um bocadinho mais é olhar à nossa volta, como disseste, ou seja, perceber que as coisas que fazemos nós especificamente, ou seja, no tingimento, acabamento e revestimento, continuamos a utilizar alguns produtos químicos e começarmos a se calhar olhar à nossa volta, perceber também aquilo que o Joaquim mencionou, que se calhar há alguns séculos atrás estes processos, estas metodologias eram feitas de uma forma tradicional, não é? Porque não havia esta tecnologia disponível e as pessoas tinham roupas, as pessoas tinham cor nas roupas, e depois começar a harmonizar, não é? Começar a fazer desenvolvimento colaborativo, não é? Porque nós somos uma empresa industrial, se calhar começar com as entidades do sistema científico e tecnológico, as universidades, que felizmente em Portugal dão muito apoio e fazem desenvolvimentos e projetos muito interessantes, e depois ir aumentando, não é? Subindo um bocadinho na cadeia de valor, encontrando parceiros também industriais, quer seja dentro da indústria têxtil, quer fora, e depois perceber um bocadinho o processo como um todo, ou seja, não nos fecharmos dentro daquilo que fazemos, olhar um bocadinho para os nossos parceiros, perceber onde é que podemos fazer melhor, onde é que podemos mudar, e depois, claro, obviamente que tudo isto é escalado, é exponenciado quando o consumidor mostra interesse, porque eu posso dizer que na Tintex já há muitos anos que esta perspectiva é valorizada e é um ponto fulcral, mas efetivamente só há alguns anos mais recentes é que começamos mesmo a ver esta mudança que acho que é benéfica para todos e que valoriza também quem já há alguns anos pensa nestes processos e especificamente nos bioacabamentos, nos tingimentos naturais de forma diferente. Falaste aqui de um ponto que eu acho essencial falarmos, porque ao longo dos nossos episódios tem sido vagamente aflorado e não tem sido muito aprofundado. Acho que este é o episódio em que se pode aprofundar. O tema da educação, portanto, falas de um trabalho desenvolvido estreitamente com universidades
e neste caso o conhecimento de alguém como o Joaquim ou das pessoas que estão a trabalhar na Ervital e que trabalham neste setor da valorização das plantas, quer para usos medicinais, gastronómicos, etc. Perdeu-se um bocado, assim, em algum momento, tipo, telefone estragado, enquanto as pessoas abandonaram as profissões mais ligadas ao setor primário, perderam-se bastantes enciclopédias de conhecimento empírico neste sentido. O trabalho com as universidades tem vindo também a valorizar este tipo de conhecimento. Acho que é uma pergunta para o Pedro e para o Joaquim. Para o Joaquim, se calhar, ao nível do conhecimento, não é? Desta passagem de conhecimento que só é possível com um trabalho diário e um trabalho de observação da natureza, e para o Pedro também um bocado mais relacionado com o tipo de projetos que desenvolvem ao nível universitário. Da minha parte, eu posso dizer-vos que para nós é importante termos plantas e valorizá-las, e portanto a área têxtil é uma das áreas em que a gente, em parceria, temos tentado fazê-lo. Muitas vezes até acabamos por poder valorizar aquilo que são subprodutos. No fundo interessam para a indústria, no caso têxtil, e portanto de outra forma eram partes da planta que nem sequer tinham um uso que não fosse apenas compostagem. Quando digo apenas, já é bom, porque muitas vezes nem isso as pessoas se preocupam em fazer. Mas sim, para nós é muito importante a relação que temos com a investigação, no fundo complementar as tarefas que nós aqui desenvolvemos com aquilo que outros podem fazer. Portanto, quanto mais conhecermos as plantas, quanto mais conhecermos cada um aquilo que os outros querem, fazem, precisam, melhor cada uma das partes pode fazer o seu trabalho. Sim, eu se calhar pego exatamente nessas palavras. Acho que para nós a questão das parcerias, muito com as universidades, mas também com as entidades do sistema científico e tecnológico, como o CITEB, acaba por ser interfaces fulcrais, porque acabam por ter o conhecimento consolidado de onde é que nestas transformações primárias, não é? Neste caso até a agricultura, onde é que existe o conhecimento e permite-nos ligar de uma forma mais efetiva, porque efetivamente nós podemos ter determinadas ideias, mas também acreditamos que, como o nosso conhecimento é o tingimento, o acabamento, o revestimento, os outros parceiros têm o seu conhecimento e nós, conversando, partilhando, acabamos por conseguir desenvolver muito mais rapidamente, ao mesmo tempo que, acredito eu, pelo menos as entidades todas crescem quando vemos este tipo de colaborações a florescer e processos e materiais a serem criados. Do ponto de vista da utilização prática destes novos materiais e deste conhecimento, há já muitas coisas a serem feitas, sendo que um dos principais objetivos é a redução do impacto ambiental, como todos sabemos, porque a indústria têxtil não deixa de ser bastante poluente, e não deixa de ter de pagar ou seja, de nos fazer a todos pagar uma fatura ambiental bastante alta. Em que medida é que a implementação de uma norma de bioacabamentos pode, de facto, impactar positivamente o ambiente? Sim, eu diria logo a primeira palavra que me vem à cabeça é transparência. Acho que existindo uma norma, existindo uma maneira de comunicar que é igual para todos, eu acho que é muito importante, porque se estivéssemos aqui a falar do que é bio, e se estivéssemos a falar até pessoas de áreas diferentes, pessoas de regiões diferentes, íamos ter interpretações diferentes, e aí eu acho fundamental. Depois a outra parte, obviamente, tem a ver com a visibilidade no produto final, porque é o impacto, falando especificamente na cadeia de valor têxtil, sabemos quem tem a palavra final é a marca, influenciada, obviamente, pelos consumidores, e por muito que estivéssemos a falar, e por isso é que também é muito interessante conversarmos aqui sobre estes tópicos, se calhar podemos estar a falar de coisas e processos que já são utilizados há muitos anos, ou até que já existem nas peças que nós utilizamos, mas não havendo esta visibilidade, a pessoa não percebe efetivamente o impacto da sua escolha. Por isso, transparência, visibilidade e conhecimento, porque conhecimento é sem dúvida poder. Joaquim. Concordo em absoluto. Aliás, isso para a produção primária também é importante. No fundo, sim, sem dúvida. Enfatizando aquele aspecto que é
dar um outro destino, partes das culturas, das plantas, que até agora não tinham essa possibilidade. Eu acho que é reunir mundos diferentes que, no fundo, nos levam ao mesmo, não é? A indústria precisa, os consumidores, se reconhecerem, se estiverem disponíveis para valorizar aquilo que lhes é oferecido e que lhe dá um acréscimo de confiança do ponto de vista da sua saúde e do seu contributo para que, de facto, os impactos ambientais também sejam minimizados, eu acho que é muito importante. Concordo plenamente. Tem alguma coisa que vos apeteça muito deixar aqui ainda dita? Eu acho que já tocámos em todos os temas. É assim, eu acho que ainda para mais tendo aqui um parceiro nosso de outros projetos, acho que é importante valorizarmos aquilo que fazemos aqui em Portugal, e neste caso também, tanto uma empresa que é de Vila Nova de Cerveira como uma empresa que é do Mesio, que Portugal não é só as grandes cidades, há muito Portugal, há muita inovação, há muito desenvolvimento, e eu convido as pessoas a visitar a Tintex e convido as pessoas a abrir os horizontes, não só para fora de Portugal, mas para dentro de Portugal, para todos ganharmos um bocadinho com isso. Obrigada, Pedro. Obrigada, Joaquim. Obrigado. Foi mais um Conversas Fora de Moda, comigo, Joana Barrios. Esta semana falámos de bioacabamentos no têxtil. Até muito breve. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.